Filipenses capítulo 1, dos versos 12 até o 26, eu vou ler e convido você a acompanhar a leitura das Escrituras, falando sobre a situação de Paulo e o progresso do Evangelho. Diz assim a palavra de Deus: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra de Deus com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que agora em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo está engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Até aqui. Vamos orar, irmãos? Te louvamos, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos dá uma oportunidade rica de nós nos debruçarmos sobre a Tua palavra para aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa liberdade e queremos lhe pedir, Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude não apenas na compreensão, mas no viver dessa palavra, na aplicação diária, no recebermos essa palavra como palavra de Deus e verdade para nós. Que de fato o Senhor nos ajude a colocar em prática na vida aquilo que nós recebemos do Senhor. É em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, a semana passada nós já falamos sobre esse texto, nós já vimos inclusive dois aspectos pelos quais o apóstolo Paulo se alegria em viver pela perspectiva de Deus e o quanto isso era algo maravilhoso para a sua vida e o quanto isso trazia libertação diante das suas circunstâncias. Nós vimos ali que, em primeiro lugar, Deus pode usar as nossas adversidades para glorificar o seu nome, e Paulo deixou isso muito bem claro. Ele demonstra que até as suas cadeias, a sua prisão, era uma ferramenta nas mãos de Deus, tanto para o crescimento do Evangelho. Paulo foi aprisionado para Roma e de outra forma ele não teria a oportunidade de pregar ao Império Romano e ao alto escalão do Império Romano como ele o teve pela prisão. Já falamos aqui que de maneira alguma o Império Romano ia fazer um salão novo, ia falar assim, vamos chamar o apóstolo Paulo para orar e consagrar o salão. Eles não iriam fazer isso, nem muito menos a guarda pretoriana iria falar, olha, fizemos um conjunto novo de celas, vamos chamar o apóstolo Paulo para orar. Eles não iriam fazer isso, de maneira que Paulo entendeu que o seu aprisionamento, as suas algemas e as suas cadeias foram uma ferramenta de Deus para levar o Evangelho dentro da corte do Império Romano. Nós vimos inclusive que lá no capítulo 4 aí da carta aos Filipenses, no versículo 22, quando Paulo faz a sua saudação à igreja de Filipos, a sua saudação final, Paulo inclusive diz, olha, alguns da casa de César também mandam um abraço. Quem eram esses da casa
casa de César eram aquelas pessoas que haviam se convertido por conta da prisão de Paulo. Paulo havia pregado o evangelho para a guarda pretoriana e aquela guarda havia se tornado também uma ferramenta evangelística. Paulo ainda entende que nas suas cadeias Deus era glorificado, porque embora ele estivesse preso, o evangelho não estava. Isso nós falamos a semana passada, para que nós entendêssemos, irmãos, que mesmo nas nossas adversidades, Deus pode ser glorificado. Deus pode ser glorificado através das nossas lutas, através das nossas dificuldades. Às vezes Deus nos coloca em lugares onde de outra forma nós não iríamos se nós não estivéssemos passando por aquele momento de aflição. Outro aspecto que alegra o coração de Paulo e que deve nos alegrar a vivermos pela perspectiva de Deus, é saber que Deus pode usar as nossas adversidades também para fortalecer os irmãos. Então veja bem, Paulo entendia que Deus poderia usar as suas adversidades para o progresso do evangelho, de maneira que, mesmo ele estando preso, o evangelho era pregado daquela forma, inclusive num lugar onde o evangelho não seria. Mas Paulo reconhece também que Deus estava usando as suas lutas e adversidades para fortalecer outros irmãos na fé. No versículo 14, ele deixou isso bem claro, dizendo que alguns irmãos ali da igreja de Roma, na sua maioria, estimulados pelas suas algemas, ousavam a falar com mais coragem. Irmãos, como é maravilhoso quando nós vemos irmãos não sofrendo, mas sofrendo para a glória de Deus. Como nós somos fortalecidos quando nós nos deparamos com testemunhos firmes de fé no momento de luta. Nós já falamos aqui que na nossa igreja nasceram projetos maravilhosos de momento de luta. O Coração Solidário está aí para dizer. Ontem nós tivemos um podcast aqui na nossa igreja, onde a Nair, a Su, a Pati e o Tofolhas trabalharam aqui nesse podcast, conduziram um podcast, mas falando exatamente de... O Lucas Tofolo. Eu vi que todo mundo começou aí. Eu falo Tofolhas, né? Lucas Tofolo, tá? Mas o Tofolhas é isso aí, né? Então, eles estiveram aqui exatamente mostrando como essas irmãs queridas puderam testemunhar da graça do Senhor no momento de adversidade. Isso cumpre aquilo que Paulo está dizendo. Fortalece o nosso coração. Fortalece o nosso coração a enfrentarmos lutas firmes do Senhor. E Paulo diz, estimulados pelas algemas de Paulo. Ou seja, aqueles irmãos que estavam livres, olhavam Paulo na cadeia e viam Paulo pregando para os guardas que estavam com ele, e viam o evangelho sendo pregado naquele momento difícil. Aqueles irmãos que estavam em liberdade falaram, irmãos, nós estamos livres, nós não podemos parar, nós não enfrentamos essa dificuldade. Observe como o nosso irmão Paulo, no meio da dificuldade, ainda frutifica. Nós também devemos fazê-lo. Quantas e quantas vezes nós não olhamos para a vida de irmãos fiéis, filhos amados do Senhor, que no meio das suas lutas, das suas adversidades, glorificam o Senhor, e nós somos estimulados. Já aconteceu com você, de você olhar para uma situação, às vezes, geralmente Deus trata conosco naquele momento onde a gente está reclamando por coisa completamente desnecessária. Costumeiramente a gente faz isso, né? E de repente a gente olha algum irmão ou irmã que está sofrendo uma luta, está trabalhando, labutando pelo evangelho, animado, e nós olhamos para nós mesmos e falamos, Senhor, tem misericórdia da gente, porque nós não enfrentamos essas lutas e às vezes nos retraímos, enquanto o Senhor tem fortalecido outros a trabalhar pelo evangelho. Eu lembro-me quando eu era ainda seminarista, e eu e a Patrícia fomos para a igreja de Jaguapitã. Na verdade, naquele ano a igreja de Jaguapitã havia nos convidado para ficarmos lá trabalhando. Era o meu último ano de seminário e nós chegamos a ir ali, era uma igreja do nosso presbitério, e à época nós ficamos até surpresos, porque eles fizeram uma proposta para nós como seminaristas, que era uma proposta que deveria ser feita a pastores para que nós ficássemos ali. Mas nós não pudemos ficar, porque meu pai estava com uma doença grave, câncer terminal, e nós achamos por bem ficarmos ali em Astorga para dar apoio para a família. Eu louvo a Deus porque meu pai, pela graça do Salvador Jesus, se converteu, entregou a vida a Cristo e reina na glória do Senhor. Mas ali em Jaguapitã, algo nos chamou a atenção, porque numa tarde, agora eu não lembro se era um sábado ou um domingo, estava tendo uma eleição da SAF, né? Igreja Presbiteriana tem SAF, onde quer que você vá. Pode não ter pastor, a SAF está lá, né? Estava tendo uma eleição da SAF.
E eu lembro que eu e a Patrícia sentados ali no fundo, no banco ali mais ou menos no fundo da igreja, e aí começou lá a diretoria para a eleição da SAF, aquela parte que a gente conhece, a mais burocrática e a parte comum, e aí começou a levantar, irmã fulana de tal, aí falava lá o currículo da irmã, professora, capacitada, tal, quer ser candidata? Não, mas não posso, porque eu sou professora, sou isso, sou aquilo, eu não tenho tempo para estar na presidência da SAF. Outra irmã fulana de tal, também, eu tenho essa capacidade, também não tenho tempo para estar na questão da SAF. Foi umas 3 ou 4 irmãs que foram levantadas ou que foram indicadas, nenhuma delas teve tempo. O que levantou uma irmã, eu não me lembro o nome dela, eu acho que é a tia do reverendo Aníbal, né? Acho que é a tia, esposa do presbítero Osvaldo. O presbítero Osvaldo, na época, estava com 90 aninhos já. E a irmã se levantou ali, apoiada na sua bengala, falou: minha irmã, eu aceito. Na época ela tinha 89 anos, uma jovem, né? Eu tenho 89 anos e o Senhor cuidou da minha vida até aqui. E mesmo eu não tenho a qualificação de nenhuma de vocês. Na verdade, eu estou carregada de limitações, mas o Deus que cuidou de mim até aqui vai cuidar também. Foi um quebrantamento, né, irmãos? Você nem imagina como foi um quebrantamento ali daquela irmã. Na sua fraqueza, no alto da sua idade, ela fala assim: eu não posso não servir ao Senhor. Ele cuidou de mim até aqui. De fato foi um chorar, um quebrantar de coração. Nós somos estimulados até pela fraqueza do outro, quando a fraqueza do outro é fortalecida pelo Senhor. Quando Ele exerce a sua fraqueza na força e no poder daquele que está conosco o tempo todo. Paulo entendia isso. Paulo entendia que quando nós vivemos a vida pela ótica de Deus, Deus pode usar as nossas adversidades, ou melhor, Deus pode usar, não por isso, Deus usa, mas nós conseguimos ver que Deus usa as nossas adversidades para fortalecer outros irmãos. E por fim, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que quando nós vivemos pela perspectiva de Deus, nós podemos nos alegrar, porque nós conseguimos perceber que Deus usa as nossas adversidades para nos mostrar o que verdadeiramente importa. Irmão, se tem uma coisa que coloca a gente no prumo, é o sofrimento, é a dor, é a carestia, é a limitação. Eu nunca vi ninguém nas últimas horas da vida preocupado com o carro na garagem. Eu nunca vi ninguém nas últimas horas da vida preocupado com a casa, se tem infiltração ou não. Eu nunca vi ninguém nas últimas horas da vida preocupado com o tamanho das polegadas da televisão que ele tinha na sua sala. Mas geralmente, quando as pessoas estão naqueles últimos momentos, que eles falam de voltar para trás, se eu pudesse voltar atrás, e todos nós podemos ter esse momento, e talvez um dia nós tenhamos essa percepção também. Geralmente eu gostaria de estar mais com a minha família, eu gostaria de dar um beijo a mais na minha esposa ou no meu marido, eu gostaria de passear um dia a mais no parque com os meus filhos, eu gostaria de ter ido em um culto que eu não fui, eu gostaria de ter cantado uma canção a mais. Eu gostaria de ter lido o livro das Escrituras que eu não li. O valor monetário literalmente some. E o apóstolo Paulo nos mostra isso, que no meio das nossas adversidades, Deus usa a nossa dor para nos mostrar o que verdadeiramente importa. Porque não são poucas as vezes que nós vivemos, como diz Salomão, correndo atrás do vento, correndo para captar aquilo que a gente não pode segurar, correndo para poupar aquilo que a gente não vai poder gastar, correndo para acumular aquilo que qualquer pessoa pode levar embora. Paulo diz o seguinte no versículo 21, no meio da sua dor, das suas cadeias, ali em Roma, Paulo entende, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu perder a vida aqui agora, eu estou no lucro. Embora Paulo se alegrasse profundamente pelo carinho dos irmãos em orarem por ele, em preocuparem-se com ele, como nós vemos ali nos versos 19 e 20, se você tiver com a sua Bíblia aberta, porque Paulo diz isso, porque eu estou certo que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Paulo estava feliz com a igreja orando por ele.
Paulo não está rejeitando o carinho dos irmãos, Paulo não está rejeitando o amor dos irmãos. Paulo, inclusive, confiava na provisão de Deus por meio da intercessão dos irmãos. Paulo sabia que havia um auxílio do Espírito Santo sobre a sua vida para suportar as provas por meio da intercessão daqueles irmãos. Mas Paulo sabia que mesmo que ele não viesse a ser liberto das cadeias, ainda assim Cristo seria glorificado na sua vida, de maneira que a expectativa de Paulo não estava necessariamente em sair da prisão, mas estava em estar com Cristo. Percebam que a preocupação do apóstolo aqui não era nem mesmo com a sua própria segurança, mas com a mensagem do Evangelho sendo preservada. Paulo diz no versículo 20, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava completamente focado naquilo que valeria. Paulo não estava preocupado na sua fama, ou até mesmo em dizer, nossa, que coisa chata, um apóstolo de Jesus morrer na cadeia, será que eles não vão achar que Jesus é fraco? Essa é uma percepção do mundo hoje, parece que o crente não pode ficar doente, o crente não pode passar dificuldade. Eu vi uma frase de um sermão ali, acho que foi até o Leno que me mandou. O Leno fica mandando uns videozinhos para assistir lá, irmãos, às vezes toma meu tempo e eu acabo assistindo os videozinhos. De um pastor pregando, você quer a maior prova de que Deus não está com você? É que você é pobre. Então, mas olha o absurdo, desculpem a má palavra, ridículo, que chega uma mensagem sem Cristo, uma mensagem sem cruz. Paulo não tinha isso. Paulo falava, o que será que vão pensar de mim? Ou o que será que vão pensar de Deus? Paulo diz assim, seja na vida, seja na morte, que Deus seja glorificado. A sua preocupação, como nós vemos, não é viver ou morrer, mas ver Cristo de uma forma ou de outra engrandecido pela sua vida, por meio da sua vida. Irmãos, pelas nossas dores nós começamos a aprender aquilo que é mais importante. Tanto é que Paulo fez uma declaração muito forte, talvez a declaração mais forte desse capítulo, talvez a declaração mais forte dessa carta, talvez uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia com respeito à fé em Cristo Jesus. Que Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo. A minha vida aqui, nesse mundo, se resume em Cristo, em crer em Cristo, em testemunhar de Cristo, em experimentar de Cristo, em viver por meio de Cristo. E morrer para mim é lucro. Paulo compreende que Cristo era o motivo maior da sua existência. Nós precisamos também entender isso. No nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Paulo entendia que aqueles que morrem em Cristo, na verdade, não estavam tendo nenhum tipo de perda em relação ao curso da sua vida aqui. Às vezes a gente entende isso, né? Morre um crente no Senhor, quantas vezes a gente não fala, tadinho dele, né, pastor? Coitado por quê? Ele já recebeu aquilo que nós ansiamos. Sabe a paga que ele receberá do Senhor pelo seu trabalho? Ele já tem ela na mão. Mas Paulo, ele tem uma perspectiva diferente da gente. Às vezes nós temos dó do irmão que perde tempo da vida aqui e esquecemos do lucro que ele tem na eternidade, de estar com Cristo Jesus o tempo todo. Por isso que Paulo diz, estar com Cristo é uma fonte de lucro. As limitações da vida acabaram. A união com Cristo celebraria o seu aperfeiçoamento final. A morte era somente uma porta de entrada para a presença mais próxima de Jesus. De maneira que Paulo não estava perdendo nada. Há uns tempos atrás, eu li e compartilhei com minha irmã querida uma parte de um livro de C.S. Lewis sobre o luto. C.S. Lewis havia perdido sua esposa e, normal, no luto nós sentimos a dor, nós sentimos a tristeza, e C.S. Lewis diz que num dado momento ele começou a sentir pena
da sua esposa? Porque ele visitava alguns parques e a esposa não estava lá. Ele falou, coitada, ela poderia estar aqui comigo. Ele fazia uma viagem e a esposa não estava lá. E eu falo que um dos lados difíceis de um bom casamento é a separação para a morte. Claro, se o casamento é bom, a separação é pela morte. E não que queira que o outro morra, viu? Em nome de Jesus. Né? Mas um dos lados difíceis de um bom casamento é a separação pela morte. Porque nós sentimos muito. A gente vai sendo moldado um ao outro. A gente cria uma identidade um do outro. A ponto que até mesmo nos nossos relacionamentos é fulano do ciclano, é o ciclano do beltrano. Parece que vai mudando a nossa carteira de identidade. E C.S. Lewis sentia essa falta da sua esposa, até que um dia em oração, Deus mostrou para ele, você não tem que ter pena da sua esposa. Se a sua esposa tivesse oportunidade de voltar, ela não voltaria. Porque o que ela recebeu na glória é infinitamente maior do que qualquer coisa que ela possa experimentar na vida terrena. E aquilo consolou o coração de C.S. Lewis. Isso deve consolar o nosso coração, nessa expectativa e certeza do que é a glória. É o que Paulo está dizendo, irmãos. Se porventura a minha prisão evoluir para a pena de morte, isso não é uma perda, de forma alguma. Eu estarei no lucro, porque eu estarei com Cristo na eternidade. Eu simplesmente me aproximarei daquele que me chamou para si. Vocês conseguem entender por que Paulo chama a morte de lucro? Vocês conseguem entender por que o viver para Paulo é Cristo? Uma vez que ele estava desprendido das coisas desse mundo, ele estava completamente certo de que ele voltaria para a glória eterna de Deus quando ele morresse em Cristo Jesus. O morrer é lucro tem um significado não de que a morte seja a destruição da existência, muito pelo contrário, mas a exaltação, a plenitude da experiência de estar com Jesus. Versículo 23, Paulo diz, eu estou cercado pelos dois lados. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Embora Paulo amasse os irmãos e soubesse da necessidade, e ele sabia que ele, como se ele tivesse uma escolha, caso que aqui de fato ele não tinha ainda, mas ele falou, olha, se porventura eu puder escolher, eu desejo estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, numa comunhão mais íntima do que aquilo que nós possamos ter aqui nesse mundo. Nesse sentido, quando Paulo diz que morrer é lucro, a gente precisa ter um entendimento muito claro do que o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que ele tem vontade de morrer, ou que ele está sofrendo de um momento de desilusão, ou de tristeza, ou que ele está em um momento de depressão, como alguns falam. Está vendo? Paulo estava lá meio depressivão. Não, irmãos, não era esse o sentimento de Paulo. Esse texto não advoga essa causa de forma alguma. Tanto que Paulo reconhece que até mesmo poderia ser necessário que ele continuasse sendo útil aqui. E ele está disposto a continuar sendo útil aqui, desde que o ser útil aqui seja viver para testemunhar do Senhor. Versículo 22, ele diz, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Porque Paulo entende que Deus poderia usá-lo aqui ainda poderosamente. Você consegue perceber como Paulo não é guiado pelos seus desejos pessoais e pelos seus sentimentos pessoais? Paulo estava à mercê da mão potente e poderosa do Senhor. Paulo estava diretamente ligado e submisso à vontade do Deus eterno. Se o Senhor quisesse promovê-lo para a glória, ele fala, estou pronto, a mala está arrumada, é só o Senhor chamar, quando ouvir o meu nome eu subirei. Mas se o Senhor quiser me usar aqui ainda, detalhe, em nenhum momento Paulo fala de usar através de libertação, de cadeia. Se o Senhor quiser me usar aqui da forma como o Senhor quiser usar, eu também estou pronto. O Senhor pode continuar usando. Às vezes a gente precisa ter essa disposição no coração. Porque às vezes a gente imagina que Deus só pode nos usar se Ele nos tirar do problema ou da adversidade. Às vezes Deus vai nos usar no meio da adversidade mesmo. É no meio do problema. Às vezes é no meio do fogo ardente que nós seremos usados. Sadraque, Mesaque e Abdinego foram usados por Deus no meio da fornalha.
jogados ali, o Senhor os acompanhou ali. E Nabucodonosor teve uma visão que lhe deixou completamente extasiado. Eu costumo dizer isso, e eu gosto dessa comparação. Quando você for ler o livro de Daniel, e você for ler essa passagem em específica dos 3 homens jogados na fornalha de fogo ardente, você pode perceber na sua Bíblia que antes de jogar na fornalha, quando Nabucodonosor fala, olha, pode acender a fornalha aí e jogar esse povo mesmo, que nós vamos queimar esse povo aí. Ele falou, olha, Sadraque, Mesaque e Abdinego, ele usa essas palavras. Eu quero ver que Deus pode livrá-los da minha mão. Se você for perceber, na tradução da sua Bíblia, esse Deus está com letra minúscula. Depois você dá uma olhada lá em Daniel, você vai perceber que na tradução da sua Bíblia, Deus está com letra minúscula. Por que está com letra minúscula? Porque quando Nabucodonosor foi enviar aqueles homens para serem jogados na fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor tratou o Deus deles, o grande Jeová, criador de todas as coisas, como uma divindade comum da Babilônia, que pudesse ser pormenorizado pelo poder do rei. Tipo assim, ele é Deus? Vou jogar e vocês vão queimar e vão morrer, quero ver quem é Deus nessa história aqui. Porém, quando Nabucodonosor vai lá na porta da fornalha, tirar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e tinha um outro com um aspecto de deuses andando ali no meio deles, como de filho de Deus andando no meio deles. Há uma disputa para saber se era Jesus, um anjo do Senhor. Isso para nós pouco importa. O Senhor estava agindo ali, fosse o Salvador Jesus em pessoa, fosse um anjo do Senhor enviado, ou o próprio Senhor numa teofania, era Deus agindo ali. Nabucodonosor, na porta da fornalha, diz Sadraque, Mesaque, Abdinego, e na sua Bíblia vai estar assim, servos do Deus Altíssimo. Esse Deus, tanto Deus quanto Altíssimo, os dois estão com letra maiúscula. Porque Nabucodonosor reconheceu no meio da fornalha, vendo Deus protegendo aqueles homens, que não era um deusinho que estava com eles. O termo hebraico original ali é Eloi Laiá, o Deus exaltado acima de todas as coisas. Vocês são servos desse Deus, não são servos de uma divindade menor. O apóstolo Paulo entendia que o Deus a quem ele servia poderia livrá-lo ou não da cadeia, mas poderia usá-lo ali, e isso é o que importava para ele. Paulo não estava preocupado consigo, o seu pensamento era estar centrado na cruz de Cristo. Ele não está preocupado com a sua vida, com a sua morte, mas motivado pelo interesse de trabalhar e servir a Cristo como finalidade de vida. Em tudo que nós fazemos, nós deveríamos fazer assim. Em todas as áreas do nosso trabalho, servir a Cristo no nosso trabalho. Oferecer o melhor por causa de Cristo e para a glória de Cristo. O que você faz no seu serviço? Faça para glorificar a Deus. Diga-se de passagem, Paulo diz isso, Pedro corrobora a mesma verdade, que devemos trabalhar como para o Senhor. Há um altruísmo, inclusive altruísmo pastoral na pessoa do apóstolo Paulo, que reflete a glória do ministério de Cristo. Veja bem, ele sabia que estar com Cristo era infinitamente melhor, mas ele inclusive se preocupa com a igreja. Ele afirma que por causa da igreja, ele, se tivesse a vida poupada, não ficaria triste. Versículo 24 ele diz, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que, irmãos, por causa do amor de Cristo. Cristo é a causa primaz da nossa vida, irmãos. Cristo deve ser a centralidade do nosso existir. No curso da nossa vida, nós temos que aprender isso. Tal qual Paulo aprendeu nas suas cadeias e limitações, nós precisamos aprender que para nós o viver deve ser Cristo. Nós devemos ser encontrados em Cristo, estarmos em Cristo, vivermos para Cristo, servirmos a Cristo e honrarmos a Cristo. Isso é o mais importante. O que tem de mais importante para nós é sermos encontrados no Senhor, em tudo aquilo que nós fizermos. Seja pelas nossas limitações, seja pelas nossas capacitações.
Meus irmãos, quando nós aprendemos a viver a vida pela perspectiva de Deus, a nossa vida não é mais tomada de tristeza, muito pelo contrário, ela é tomada por uma alegria renovada no Espírito Santo do Senhor. Porque a gente passa a não mais olhar pela ótica do mundo. A gente não passa mais a olhar pela ótica da perda, a gente não passa mais a olhar pela ótica do sofrimento, mas a gente vê pela ótica de Deus, que pode usar toda e qualquer circunstância, até mesmo a dor, até mesmo o momento mais difícil, para que nós, como vasos de barro, tenhamos guardado o maior tesouro dentro de nós, que é o Evangelho da salvação. Quando nós olhamos e vivemos a vida pela ótica de Cristo, nós somos libertos da autopreocupação e de sentimentos como desespero, falta de perspectiva, falta de esperança. Veja bem, isso aqui não é triunfalismo. Nós não estamos dizendo que nós não ficaremos tristes com notícias ruins. Não é isso. De maneira alguma, é um ufanismo ou um triunfalismo. Nós somos limitados. Mas nós vamos aprender que até as nossas lágrimas podem glorificar ao Salvador. Porque existe uma maneira de sofrer para a glória de Cristo Jesus. Olha o servo do Senhor Jó. As atitudes quando ele perdeu as suas posses, o seu status e os seus filhos. Perdeu o respeito até da sua mulher e depois da sua saúde. Nós vemos Jó fazendo festa. Nós vemos Jó rapando a cabeça, tirando a roupa, vestindo roupa de saco, se humilhando, colocando a boca na terra e no pó. Interessante é que a Bíblia diz que em nada disso pecou Jó contra Deus e nem atribuiu a Deus maldade alguma. Há como sofrer para a glória de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a olhar a vida pela perspectiva dele, sabendo que aqui, irmãos, nós teremos bons dias e teremos dias maus, e que se seguir o curso natural das coisas e o Salvador não resolver voltar antes, e ele, se voltar antes, será como um ladrão, vai nos pegar de surpresa, por isso nós temos que estar sempre prontos. Se ele não resolver voltar antes, o final da nossa vida será pela morte. Nós estamos preparados para esse tempo? Nós estamos preparados para fechar os olhos pela última vez aqui, com a alegria de podermos ter vivido aqui e a certeza de saber que vamos encontrar com o nosso Senhor? Porque isso é libertador, irmãos. Isso transforma a nossa vida. Ah, pastor, isso aí é muleta para gente fraco. É isso mesmo. É exatamente isso. É muleta para gente fraco. É porque nós somos frágeis, quebradiços, que nós precisamos da verdade da palavra para nos fortalecer. Viver a vida pela perspectiva de Deus nos ajuda a percebermos essas maravilhosas bênçãos que são libertadoras para o nosso coração e faz com que nós vivemos uma leveza de espírito, que nós experimentemos a paz que excede todo entendimento, sabendo que Deus pode usar as nossas adversidades para glorificar o seu nome. Deus pode usar as nossas adversidades para fortalecer os nossos irmãos que também venham a sofrer. E Deus pode usar as nossas adversidades para nos mostrar o que verdadeiramente importa. Cristo em nós é o que verdadeiramente importa. Que o Senhor nos abençoe com essa verdade eterna hoje e sempre, no nome daquele que vive e reina, Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor nos dá a direção correta. E pela tua palavra, Senhor, nós somos instados a perceber o que verdadeiramente importa. Estar com o Senhor verdadeiramente importa. É em tudo aquilo que fizermos. Quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos dê de fato esse fortalecimento e essa direção no nosso coração. Para quer vivamos, quer morramos, o façamos para a glória do teu nome, descansados à sombra da sua cruz, crendo, Senhor, na tua poderosa mão que nos fortalece. É assim que nós oramos, no nome do Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.